Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente que Fala, do podcast Gente que Fala. Olha, como vocês sabem, a gente traz diversos convidados que sempre nos dão novidades. E nesse mesmo Dia da Mulher, não poderia faltar essa nossa convidada que tem tanto assim na veia essa garra de mostrar a importância da mulher para nós. Estou falando da Luciana Lira, é isso mesmo, Luciana? Luciana Lira, isso. Seja muito bem-vinda. Muito Muito obrigada pelo bom. espaço aqui, pelo nosso diálogo que vai É um iniciar, Com né. certeza, né, olha, gente, ela faz um monte de coisa aqui, eu vou até pegar minha cola, porque, como eu gosto de brincar sempre com os convidados, você dorme que horas, né, porque tem tanta coisa boa aqui. Olha, ela é atriz, encenadora. O que que é uma encenadora? Ela é uma diretora de teatro, mas na Diretora. verdade que pensa a cena de uma maneira um pouco mais ampliada, não só dirige os atores, mas pensa o conceito artístico do O do todo. trabalho todo, isso, exatamente. Maravilha. Dramaturga, escritora, professora na área das artes, Na imagino? área das artes, no Instituto de Artes da UERJ, da Universidade do Estado do Rio Ah, de Janeiro. que bacana. Isso, a professora. Pesquisadora líder do grupo de pesquisas Motim. Me explica o que é. Motim é a sigla ou como é? Porque é Na verdade, é mito. o nome que a gente chama o grupo, né, É o Motim, mas aí para explicar um pouquinho o que é o que a que é o gente motim? trabalha, Ah, tá. É mito, rito e cartografias feministas nas artes. Como que é essa exatamente. cartografias feministas nas artes? Então, a gente tem esse grupo há 10 anos, é um grupo que está ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, à UERJ, né, e aí eu recebo alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, Hum, e geralmente são artistas que querem organizar, sistematizar os seus pensamentos aí em relação às artes. E aí organizam isso através de uma tese, uma dissertação de mestrado, enfim, de uma monografia. Geralmente são trabalhos práticos que ligam a agendas feministas, né? Algum tema que está relacionado à mulher ou às agendas ligadas às mulheres e às mulheridades todas. que legal, gente, gostei. Também é fundadora do estúdio Unaluna, que trabalha, pelo que eu entendi aqui, Uhum, Luciana, uhum. pesquisa e criação em arte, daqui de São Paulo Isso. mesmo? Exato, é um espaço que eu mantenho aqui na Bela Vista, no Hum, Bexiga. que aliás que é o meio ali, não é? É, Você vai nos bem pertinho lugares. do Teatro Sérgio Ah, Cardoso. sim. Que É, gostoso. E fundadora da companhia Rubi 44. Conta pra gente o que que é a Rubi a 44. Ruby 44, na verdade, é um desdobramento aí desse espaço Unaluna. A Unaluna é exatamente um espaço mesmo que eu mantenho, né, uma sala, mas eu entrei em parceria com uma outra atriz chamada Ana Cecília Costa, e a gente mantém essa companhia de teatro que vem começando a trabalhar espetáculos de teatro, de dança, de performance, pensando nas agendas feministas. Que chique, gente. Nada mais importante nesse mês da mulher que nós começamos a falar, Exato, né? acho tudo a ver, né? Com certeza. Uhum. Antes de eu falar então com a super profissional, com uma série aí de trabalhos legais, eu queria conversar um pouquinho com a Luciana, pode ser? Pode ser. A Luciana nasceu onde? Eu nasci no Recife. Ah, Acho que que vocês devem estar gostoso. notando, né, o sotaque. Ah, é que quando a gente viaja bastante, dá uma misturadinha, né? Mistura muito, Aí tem um mistura pouquinho do Rio de muito. Janeiro, tem um pouquinho. É, Ah, que é legal. Você é tudo de misturado. Eu Recife? sou do Recife, exatamente. Passou a Nascida e infância lá. criada, até os 28, depois eu vim fazer mestrado, doutorado aqui em São Paulo. Aí eu fiz na Unicamp. Quem que é essa moça? Ah, olha! Nossa, vocês fizeram pesquisa, hein? Que Que bonito. legal. Pois é, essa aí é a minha infância, né. Então, eh morei lá até os 28 anos, mantenho uma relação super forte com Pernambuco, com Recife, né, especificamente, porque meus pais ainda vivem lá, tenho irmãos, família e, além de tudo, continuo fazendo pesquisas lá também em Pernambuco, então E sempre Pernambuco é uma cidade dialogo. adorável, né? É, Muito gostosa. é. Maria, põe a 2 pra gente descobrir quem são essas pessoas na foto aqui pra gente. Ah, são meus pais. Exatamente. Aí Que são os meus legal. pais, enfim, que estão vivos e atuantes, e a gente mantém aí essa relação muito próxima, tô E sempre eles lá. apoiaram? Começou tua vida pensando: "Vou ser atriz"? Olha, eu comecei a minha primeira formação é direito,
Olha, não Bacharelado falei em Direito. disso. Eu vou perguntar de novo, como é que você dorme, né? Pois é. Eu fiz a minha primeira formação em Ah, bacharelado em Direito, lá na Universidade Católica de Pernambuco. Mas no meio do curso de Direito eu fiz artes cênicas. hum, E aí eu terminei Direito, depois terminei artes cênicas, aí fiz uma carreira acadêmica e, paralelamente à carreira acadêmica, eu fui fazendo um trabalho artístico que está totalmente vinculado à carreira acadêmica também. Então é interessante, que isso. legal. E você veio direto para São Paulo, Eu depois do vim direto para Recife? São Paulo, foi especificamente para Campinas, né? Eu vim para São Paulo, fiz uma passagem e fui para Campinas porque eu fui fazer a Unicamp. Então eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp em Hum, artes cênicas, né, em oh, artes da cena. sim, sim. E eles apoiaram sim, né? Lógico que no primeiro momento eles falaram: "Ah, bom, vai sair do campo do direito para ir para o Diferente demais, teatro, né, né, a para primeiro olhar. arte, talvez mais instável a relação em relação às questões mais financeiras e tudo mais", mas ao fim e ao cabo deu tudo certo. Oh, que E delícia. eles apoiam muito, sim. Põe a 3 aí, você falou da Ana Cecília Costa, vamos mostrar lá então pro pessoal Sim, aí, você tem uma parceria com ela, né? isso. Olha que legal. Ah, exatamente, exatamente. Ela é minha companheira e, ao mesmo tempo, a gente tem essa companhia, né, de teatro, que é uma companhia, na verdade, que tem o tempo, acho que talvez uns 3 anos, né, que a gente iniciou essas atividades. O Espaço na Luna é um espaço que eu já tenho há muito tempo, mas essa companhia é uma companhia que se deu nessa relação também. Poxa, que legal, Né? que Nós somos bacana. atrizes, também dirigimos, ela tem uma formação em cinema, tem uma forte carreira no audiovisual, ela é atriz, Sim, trabalha com novelas e tudo sim, mais. a imagem dela é bem É conhecida conhecida, né? também, que legal. Então a gente tem essa parceria, né? Eu já dirigi um trabalho dela, que é o Pequeno Oratório do Poeta para o Anjo, que foi, Hum, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos, que a gente fez na Biblioteca Mário de Andrade, ficou em cartaz lá um mês. E agora a gente está fazendo uma troca. Eu vou para a cena e ela e que vai ela vai dirigir. dirigir. É gostoso isso, né, porque é legal que você tá em todos os momentos, você se oportuniza estar em todos os momentos, em todos os lugares dentro de Uhum. um espetáculo, dentro de um trabalho Sim, na sim. área artística, e isso só enriquece a carreira, né, isso só te dá Sem dúvida. uma visão bem diferenciada quando você segue apenas um item daquele segmento, né. Exato, é. Você gosta mais de atuar ou de dirigir? Pergunta Olha, difícil. Ei, comecei bem hoje. olha, eu adoro atuar, adoro. Mas, na verdade, como eu sou muito uma criadora e tenho um pensamento, né, tenho muitas ideias e tal, então é muito importante para mim também estar nesse lugar da direção, porque eu acabo produzindo os meus projetos mesmo, as Hum, minhas próprias ideias e não ficar não ficar muito à mercê da espera de algum convite, de algum sim, te diretor para entendo. fazer algo. Então eu vou encampando os meus projetos e muitas vezes eu dirijo e também Oh, escrevo, né, eu sou dramaturga. sim, dramaturga. É, Que bacana, então que legal. E você lembra do seu primeiro contato com o teatro mais profissional? Você fala: "Nossa, agora não tem mais jeito, é nossa, isso". profissional. Ou Olha, mesmo que se lembrar, o na seu primeiro verdade contato. Em Recife eu já comecei a fazer teatro na escola, né, como eu acho que a maioria das pessoas fazem, Sim, assim, né, e entrei num grupo de teatro muito bacana chamado Teatro de Amadores de Pernambuco, lá em Pernambuco, em sim, Recife. Que ele tem uma importância, vamos dizer assim, igual ao que teria o que tem o TBC para cá, o Teatro Brasileiro de Comédias, sim. enfim. Então, foi um grupo importante para mim, que foi lá que eu comecei, né, a minha vida artística. Mas eu acho que depois que eu entrei na universidade, que eu comecei a fazer um outro tipo de teatro também, eu acho que foi se profissionalizando isso dentro de mim, né, dizendo: "Não, isso aqui eu acho que é um caminho para mim", e assim foi. Que gostoso. E você escreveu em 2000 aqui, segundo a gente, buscou a tua vida inteira Nossa, eu aqui, vi, tô ó, que vendo, legal. né. Colo coloca 4 aqui. A gente fica Sim, feliz de poder conhecer o convidado, ter um pouco mais de sim, informação. sim, Você sim. escreveu o primeiro texto, Anexo Secreto, é isso? Isso, E seu primeiro texto, dramatúrgico, né. isso. Ele E foi agora remontado, na verdade, que né. Essa aqui é espetáculo! é uma Já é remontagem de dois mil e vinte e de dois mil e cinco, vinte é e cinco. verdade. Essa é uma versão já remontada que vai reestrear também agora, né. Eu vou estrear o Medéia agora dia Vai 6. falar bastante do Medellín Já já a ainda, gente ó. vai Vamos falar, lá né, disso. mas o dia 6 eu estreio Medéia e no dia Amanhã, 14, no sábado seguinte, a isso. gente reestreia o Anexo Lá no Secreto, Garagem mesmo ou no não? Teatro Garagem de É um espaço novo. muito legal, né, Já muito é bom. a segunda temporadinha delas, assim, Que porque agora é com bacana. 2 atrizes jovens, né, de Ah, você vai 16, dirigir 17 anos. agora. Eu dirigi e o texto também é meu.
Sim, o Na texto é verdade, o seu. texto já é um texto revisitado, porque eu fiz em Hum. 2002, Aí muda há bastante muito coisa, né? tempo, e aí, né, é a partir das experiências da vida e do diário de Anne Frank, aquela a Sim, adolescente judia. judia e tal. Uma história linda, linda, É linda, uma linda, história né? super linda. E agora eu fiz uma atualização, trazendo um pouco para nosso contexto, né, essa situação de guerra Hum. nova, É que né, infelizmente né. passam décadas, passam anos, passam séculos Exatamente. E e as coisas, né, não mudam, infelizmente. pois É é. por isso que a gente tem que fazer teatro, tem que repetir essas histórias para as pessoas poderem lembrar. Eu tive a oportunidade de participar de diversas coisas da comunidade judaica, uma Uhum. época da minha vida. Ah, que legal. Por isso eu conheci o Uhum. espetáculo lá na Hebraica do Anne Frank. Sim. Incrível, né? E eles me disseram uma frase que eu fiz perguntar a um rabino uma vez: por que que vocês lembram sempre do Holocausto? Não é? Aham. Porque você está num evento alegre, festivo, eles fazem questão de incluir. E ele foi uma resposta perfeita e que Uhum. me deixou muito feliz de entender o contexto. A gente não lembra do Holocausto para sofrer. A gente lembra Uhum. do Holocausto para não deixar os jovens esquecerem que aconteceu e não permitir que aconteça Exatamente. novamente. Então Exatamente. acho que vai bem ao encontro do que você Vai, trabalha aí, né? totalmente, totalmente. Eu vou Que fazer um legal. cruzamento bem contemporâneo quando eu trabalho um pouco, eu faço uma versão onde tem a Anne Frank que conversa com o próprio diário, né, que é a Kitty, né, Hum. mas na verdade é uma menina, e essa Uhum. menina é uma menina que eu fiz uma transformação e ela se transformou numa menina palestina. Olha. Então é uma Uau, é conversa entre uma tempos e espaços, e uma nova e culturas reflexão e também, né. culturas e todo esse jogo em relação à questão da guerra. Eu acho que é um E espetáculo para se ver também. tá aí, Tá então aí, vai entrar em cartaz agora. vocês estão vendo, gente, muita coisa boa, então não esquece, de segunda a sexta-feira a gente tá aqui na Com Brasil TV, a partir das 5 da tarde, 17 horas, e também em todas as nossas redes sociais, né, além da TV Aberta São Paulo, que vocês já sabem. Então entra lá, @podcast Gente que Fala, todo dia, às 5 da tarde, lá no nosso YouTube, nas nossas redes, tem um programa novo, como hoje tá aqui a nossa querida Luciana. Que legal. E suas redes, para o pessoal também te É o acompanhar? @lu.lira, Lira com Y, Tá né? bem fácil, ó, E é bem fácil. lu.lyra, acabou. E Luciana Lira lá no Facebook também, se quiser, Ah, né? O e tem Facebook a gente tá usando menos, né? Mas o Instagram é tá mais bem. ativo E tem lá, o @Medea Depois do Sol, que é o espetáculo que a gente vai falar um pouco que é muito interessante também, eu já hoje e que li. vai estrear amanhã, né? Amanhã, gente, ó, dá Dia tempo, entra 6. lá. Antes de a gente falar, se eu quiser comprar uma ideia, como é que eu faço? Pelo Sesc, né? Vai Pelo ter que Sesc, entrar, no site no do site do Sesc. Sesc, é no Sesc Ipiranga, enfim, Ah, é por maravilha, aí. gente, tá aí, É vamos mais lá. fácil, facinho. Como que nasce um texto pra você aí da dramaturgo? Olha, nesse caso do Anexo Secreto veio, como eu estava falando, né, veio do Sim, diário de Anne isso. Frank, foi a primeira peça que eu fiz como atriz, né, em 1993, faz muito tempo. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Eu fiz o Diário de Anne Frank lá em Recife e fiquei com esse universo muito no meu coração, né, e aí escrevi essa peça, O Anexo Secreto. Que já é uma versão do diário, né, porque na verdade eu faço uma transformação, não existe essa relação entre a Anne Frank e uma menina, né, palestina, enfim. Então é um dado a mais de uma invenção, né. Agora, no caso do Medea, é algo que vem de uma história bem longa, assim, né. Eu tenho uma pesquisa, né, que é uma pesquisa muito ligada à zona da mata de Pernambuco, Hum. especialmente em um lugar chamado Tejuco-Papo, que fica entre Pernambuco e Paraíba. Eu sou filha de um pernambucano com uma paraibana. Opa, que mistura boa. Então a vida toda eu fiz esse trânsito entre Pernambuco e Paraíba, entre Sim. Recife e João Pessoa. E no meio desse trânsito tem uma cidade chamada Goiânia, Uhum. que é a última cidade de Pernambuco, na divisa com a Paraíba. E lá, nesse lugarejo, nesse município, tem um distrito chamado Tejucupapo. Um distrito pequeno, né, um lugarejo muito pobre, mas que em 1646 aconteceu Uau. uma batalha no período da invasão holandesa. Uhum, uhum. E foi muito poderosa essa batalha para essas mulheres que moravam nesse lugar, porque esses soldados holandeses invadiram esse lugar e conta-se que essas mulheres expulsaram esses holandeses em 1646 do lugarejo, com Sério? paus, pedras e uma água fervente com pimenta nos olhos
dos inimigos. Foram embora. Fácil. Então, tem uma pesquisadora chamada Maria Amélia Teles, que ela foi, inclusive, perseguida pela ditadura militar, e ela tem um livro chamado Breve Panorama do Feminismo no Brasil, onde ela fala que esse episódio, de 1646, foi um episódio protofeminista no Brasil. Ou seja, foi quando a primeira vez que a gente viu no Brasil, Historicamente historicamente falando, a falando, que primeira. mulheres se reuniram em prol de uma luta, em Poxa, prol que de uma causa, né, na bacana, que defesa dessa legal. terra, do espaço delas. Só que aí, isso foi em 1646, né? Aí vamos cortar o tempo e lá em 1993, Uhum, 94, uhum. Dona Luzia Maria da Silva, que é uma mulher que morava nesse lugar, ela resolveu fazer uma peça de teatro sobre Esse esse momento da episódio, história. sobre essa batalha. E ela fez essa peça com as mulheres do lugarejo. Olha, E que essa legal. peça de teatro foi, vamos dizer assim, o tema do meu doutorado. Eu fui para Hum, lá, né? Para lá e para cá. Eu tinha já uma pesquisa sobre a Joana d'Arc, a figura da Joana d'Arc, que tinha feito no meu também é mestrado. emblemática. E aí como eu estava sempre nesse trânsito, né, entre Pernambuco e Paraíba, fui parar em Goiânia e Hum, me encontrei com essas mulheres e comecei a pesquisar esse teatro. E lá, né, ouvindo as narrativas dessas mulheres, foi que eu descobri algumas mulheres que a gente chama de filicidas, né, que são mulheres que matam os próprios filhos. No caso delas, caramba, né? essa morte está muito relacionada à situação social, né, porque são mulheres muito pobres, que muitas vezes têm muitos filhos. Tinha uma delas que teve 17 filhos, e desses 17 ela resolveu dar um chá de hortelã miúdo e fez Mas, com que esses meninos embarcassem, né? Porque eram crianças que estavam talvez mal formadas ou alguma coisa desse tipo, e que ela via que ia hum, não ia vingar, vamos dizer assim, como a tá. gente diz num vocabulário popular. E aí ela resolveu dar esse chá de hortelã. E eu falo isso aqui publicamente, aqui para vocês, porque de fato isso virou um pequeno filme, um documentário, onde elas contam um pouco sobre isso, né? E eu acabei fazendo uma peça de teatro chamada Guerreiras, que eu escrevi também em 2010, sobre essas mulheres de Tejucupapo, sobre esse movimento todo. E foi a primeira vez que, né, levantei a minha escuta aí, né, abri a minha escuta para essas mulheres, para essa história, né, dessas Medeias, né? Porque Medeia é um mito grego, né, que foi depois revisto e escrito por alguns outros dramaturgos, né? A gente tem um texto do Eurípides, lá uma tragédia grega, o Sêneca também, que escreveu no período da tragédia romana, e outras releituras que houve de Medeia, né? Muitas Uhum, releituras ao longo desse tempo todo. sim. E ela é conhecida como aquela que matou os filhos, né? Hum, Ela tem uma relação com Jasão, isso é na história grega, né, na mitologia. Jasão, ela se apaixona por Jasão, Jasão tira ela do lugar dela, vamos dizer assim, ela sai do lugar dela, a Cólquida, e viaja, faz uma viagem com Jasão, com os argonautas, e depois ela, apaixonada, entrega todos os bens dela para Jasão. Ao fim e ao cabo, num dado momento, Jasão trai ela, né? Ele é desleal hum. com ela, resolve que vai casar com uma outra mulher, porque essa mulher era filha de um grande rei, o Creonte, vamos ficar mais poderoso, e nessa traição ela resolve que os filhos Fazer dela não vão ser descendentes dessa dessa deslealdade, linhagem, dessa linhagem nova que ele estava querendo instaurar, e ela resolve matar os próprios filhos. Uau. Clássico É, da tragédia grega, o né? clássico da tragédia grega. E aí Eurípides faz essa leitura, Sim, né? É um mito é um que mito, ele faz a claro. leitura, constrói a tragédia, depois o Sêneca também e outros autores mais adiante. E aí foi em Guerreiras, nesse trabalho que eu fiz, Hum, lá em 2009, 2010, eu já coloco uma personagem ali que é uma Medeia, uma certa Medeia. Então é a primeira experiência que hum, eu tenho com Medeia é naquele momento aí, 2010, 2009, já em contato com as mulheres de Tejucupapo. Mais adiante, em 2016, eu tenho outro contato com mesmo esse grupo. tema, Ah, com não, com tema, esse com tema. tema da Medeia, né? Tá. Quando o Newton Moreno, que é um parceiro meu de uma companhia de teatro chamada Os Fofos Encenam, Aqui de São Paulo? daqui de São Paulo, Ah, né? Eu fui parte dessa companhia durante muito tempo, a gente ainda tem uma interlocução muito forte. E Newton me chamou para fazer uma peça chamada Um Berço de Pedra, que estreou aqui no Centro Cultural São Paulo. A gente fez também uma temporada no TUSP, depois fizemos uma temporada no Rio, no Sesc Ginástico.
Enfim, foi uma peça que teve uma vida, assim, com a direção do William Pereira. Uhum. E o texto falava sobre fragmentos de maternidade. Um desses textos era Outra Medeia. Então, mas Uau, aí era uma então leitura do Newton. já era para você fazer, não tinha jeito, Isso. né? Aí era uma leitura do Newton, da Medeia, um outro tipo de narrativa, mas sempre, né, ela um pouco me acompanhando, assim. Então, 2010, 2016, e depois com esse texto do Newton eu acabei fazendo outras experiências, uma experiência inclusive com audiovisual, que a Ana dirigiu, a Ana Cecília, Uhum. que está no YouTube e tudo mais, sobre a Medeia, mas com o texto do Newton ainda. Tá. Isso, ou seja, eu estava com 4 experiências sobre Medeia, e eu digo, não, eu tenho que fazer a experiência derradeira agora, né? E aí Co- resolvi eu própria escrever um texto totalmente dedicado à Medeia, que se chama Medeia Depois do Sol, Isso. né? E esse Que é o mais novo texto, que é trabalho, o mais né? novo trabalho, que é esse que vai estrear amanhã, no Sesc Ipiranga, né? E esse texto, ele é fruto, então, de todo esse caminho, essa jornada, né, de relação com esse tema, né, com essa questão da maternidade, da maternagem, eh, dessa decisão tão profunda e densa, né, que ela toma diante de uma deslealdade masculina, vamos dizer assim, dentro da jornada dela. E, e aí ficou sempre uma pergunta muito forte para mim quando eu lia, por exemplo, o texto do Eurípides, né, que é, vamos dizer assim, a tragédia mais conhecida sobre Medea, é, que ele coloca na boca do coro, assim, né, no final da peça, que ela encontra com o avô dela, que é o avô Sol. Hum. Então, dentre as tragédias gregas, vamos dizer assim, e muitas delas estão dedicadas a figuras femininas centrais, a Medea é a única que não morre, né? A Antígona, por Ah, exemplo, morre, sim. né? Mas Medea, ela é resgatada pelo avô dela. O avô chega no final, o coro fala assim, e leva ela numa carruagem de fogo. O avô dela é o Sol, Uhum, né? uhum. Então fiz uma uma proposta de um projeto em 2024, justamente de fazer uma pergunta a vários grupos de mulheres, né, de mulheres artivistas, que eu chamo, né, que são mulheres artistas e militantes, né, Hum, feministas. uhum. Para onde foi Medea? Depois que o avô dela A levou, levou, para né? onde foi É. Medea, né? E aí eu fui colhendo algumas narrativas desses grupos e levantando materiais e materiais para poder construir esse texto, que foi a pergunta que você fez. Como é que se constrói um Isso. texto? Então, você pode construir a Ah, partir, é rico, né, né? rico, né, de um livro, como é o Sim. caso do Diário de Anne Frank, mas também de experiências aí que eu chamo de arte etnográficas, né, que é de você ir para uma comunidade, ter um contato com essas pessoas e levantar algumas narrativas e a partir dessas narrativas construir. Então, esse Medea Depois do Sol, acho que ele é quase um caldeirão de várias experiências. Tem os materiais que são as próprias tragédias, né, que eu acho que me Uhum, inspiraram muito, uhum. o texto do próprio Newton, essas experiências que eu tive na comunidade, esses coletivos de mulheres ativistas que eu encontrei em 2024, né, e que eu fiz essa pergunta, para onde Pra você onde acha que foi, foi né? Medea? O que foi que ela foi fazer depois que ela toma uma atitude tão Drástica, contundente e drástica né? É. como essa? Né, mata os filhos e o sol vem E a leva. levar. Uhum. Que acerto de contas que ela vai fazer com esse avô, né? E Uau. por que um avô e não a avó? Por que não foi uma mãe? Né? Ah, Então também que teve esse questionamento. tem esse questionamento, né? Porque é E uma a gente figura descobre na peça pra onde ela foi? assim. Oh, facilita. Vamos continuar falando então no Medeia Depois do Sol. Aham. Maria, coloca o 8 pra mim, por favor. A gente deu uma alternada aqui, então vamos já mostrar pra gente estar falando disso. O que Uhum. que são essas imagens? Essas são imagens da Medea Depois do Sol, já que é esse espetáculo que a gente vai estrear amanhã no Sesc Maravilha. Ipiranga. Aqui E, em companhia da Lise Andrade, que está fazendo. Ela é uma atriz que é musicista também, e ela está fazendo às vezes de um coro. É uma peça que hum, ela é bem enxuta, vamos dizer, em termos de encenação, porque a gente vai fazer no Teatro Mínimo, que é um teatro para 50 lugares. uhum, Então é um teatro bem íntimo. uhum. E então a gente não é uma peça grande, mas é uma peça bastante profunda. E a Lise faz às vezes do coro, né? Na verdade, ela é uma espécie Hum, de corifeia. Então ela tá, toca, ela sim. canta e ela também dialoga comigo, Ah, que faz espetáculo. E já um que a gente já duo. entrou um pouquinho na minha ideia, então eu já quero tirar minhas dúvidas aqui, tô curioso pra saber, né? É. Como que foi pra você
ou como é para você essas questões tão diferentes de cultura? Nós Uhum. estamos falando de uma Grécia, né, dos mitos gregos, Uhum. das diversas situações trágicas que eles relatam nesses mitos todos, né? Uhum. Trazer para a realidade do Brasil. Uhum. Como que foi essa junção? Que acho que a cabeça fiquei. Por mais que, claro que tem suas similaridades, senão não encaixaria, obviamente. Claro. Mas e aí, né? No que você Olha, pensou? Como que eu Ricardo, vou eu vou te abrasileirar? Vai, vou perguntar assim. vou te falar. Primeira coisa que, ano passado, 2005, eu fui pra Grécia, né. E foi muito interessante, assim, observar, primeiro em termos de paisagem, de geografia e de atmosfera e de sensações e tudo, de quão parecidos são esses espaços, assim. Uau! Especialmente do Nordeste, desse Tá. lugar de onde eu Em venho, relação à Grécia, em fisicamente relação falando em ainda, tá. relação a Atenas e É, esses não, espaços, realmente tem razão, isso né, eu você conheço, conhece? é. Então, eu pelo menos fiz esse trajeto agora em junho do ano passado, então estava bastante quente, Aham. né, É que e eu fiz esse trânsito pelos teatros de lá, né, então fui para Epidaurus, que e eu disse: legal. "Nossa, que paisagem tão próxima", de Sim. fato, Hum, sabe, de é, vários aspectos, a questão do mar muito presente. Eu estou falando bem da realidade do Nordeste, então, eh, é e muito da América grande, Latina né, também, né, em é. 2024, quando eu Isso. fui para também nessa história de encontrar esses grupos ativistas, eu também fui ao Equador, a Quito, que também é uma paisagem bastante árida, enfim. Então acho que são paisagens muito próximas. Eu acho que o mito, ele em si, ele tem um caráter muito de modelo e também ele é muito universal, assim, né. Então, essa história que eu encontro lá em Tejuco-Papo e que tá ali, né, na zona da mata de Pernambuco e que você olha lá e vai para a Grécia e tá, Tá sabe, o mesmo similar ali, é. assunto, de algum jeito, Ah, esse espelhamento, né, dessas narrativas, eu acho que isso faz com que a gente aproxime, né, e faça esse abrasileiramento, né, como você está chamando, assim, né, de colocar um pouco no universo, no meu universo, o universo Brasil, o universo da América Latina. até E porque tem, esse texto dialoga também com a violência de gênero que tem na América Latina, né, então exatamente. como que fazer tudo isso virar um espetáculo só, né. É. Parabéns, porque olha, não é pra qualquer São um não, muitos gente, é muito assuntos, exato, né. exatamente. E eu gosto muito, bom, eu gosto de teatro, ponto, acabou a história, mas eu Que gosto bom. muito também de teatro intimista, Aham. porque você tem a oportunidade de quase que se sentir ali dentro do É, espetáculo, né. exato. Amo Broadways da vida, mas eu gosto também, porque Uhum. as experiências são totalmente diferentes. Sim, A emoção é diferente, a garra é diferente. A exato. hora que você fala assim: "Espera que eu também quero, eu também vou, não faz isso". Então isso é muito bom. E Aham. vários assuntos com temáticas importantes, eu imagino que você teve que sentar realmente e queimar todos os fusíveis. Muito tempo, né, de pesquisa. Como eu tô falando, assim, eu acho que foi é gera é re gera é realmente uma síntese de uma jornada, assim, né. E nesse tempo também, 2024, eu cheguei a ir a Nova York e fiz lá um pós-doutoramento, né, porque como eu falei, eu tenho uma carreira acadêmica, então Sim, sou professora da UERJ, e acabei pedindo uma licença e fui fazer esse pós-doutoramento, justamente para escrever esse texto. Então foram 2 etapas de pesquisa, né, além de toda essa vida que eu contei, toda essa história que eu contei, sim. eh foi no primeiro semestre de 2024, fiz essas andanças pelos coletivos ativistas, encontrei com um grupo em São Paulo aqui que chama As Capulanas, que são um coletivo de mulheres negras, Ah, tá aqui, queria saber disso né. também, né. Como que esses diálogos então te ajudaram, Isso, aí influenciaram fui aí? aí fui para o Rio, né, que é também um espaço que eu dialogo muito, então me encontrei com as Madalenas Anastácias, que são ligadas ao Centro do Teatro do Oprimido, do Augusto Boal. Uhum. E fui para o Recife, entrei em contato com as Loucas de Pedra Lilás e o grupo Totem, que são grupos de lá também, de mulheres. E fui para o Equador, como eu falei antes, né? Para Quito, onde Sim, eu encontrei com um América grupo Latina. chamado Yama e também com artistas da Universidade Central do Equador. Então, todas essas são grupos de mulheres que trabalham com arte e militância, vamos dizer assim, né? E como que, o espetáculo dialoga com o público ali na hora, não é? Aham. Sem perder essa dimensão mítica que também tem o foco, Uhum, né, porque é uhum. básico, veio dali, não é? Como Sim. que é esse diálogo com o público? Ele tem
ele tem um, ele é bastante épico, né? O trabalho, ele é bastante, é como se eu estivesse contando uma história, né? Porque eu tô ali, sou eu e a Lizzie tocando e a gente dialogando em alguns momentos. Então eu não me dirijo diretamente à plateia, mas é sempre um caráter de contação de história. Então, como está muito pertinho, eu acho que a sensação é, que a gente está querendo provocar é justamente tentar que as pessoas entrem nesse barco, né? Porque Hum. a história toda acontece no barco da Ah, Medeia, sim, é. né? Porque isso também é um jeito de me aproximar vamos dizer assim, da mítica da Medeia, né? Porque a Medeia está sempre muito associada à questão do mar e ela sempre foi no navio do Jasão, né? O Argos. E agora eu construí um outro navio para ela, que é o navio dela, né? Que é o Ah, Maros. ah. Então é ela que navega nesse navio junto com as marinhas, que é esse coro que a Lizzie faz parte, e a ideia é que o público seja convidado um pouco a entrar nessa embarcação através da história, né? Então é um pouco isso. Entendi, que legal, gente. Olha, é muito, realmente é muito rico não só de contexto histórico, mas Uhum. também de necessidade. Como que, na sua visão, revisitar Medea com toda a experiência desses anos de outros espetáculos é urgente no dia de hoje? Ah, nossa, é bem curioso, Ricardo, porque eu acho que tem umas 3 ou 4 montagens acontecendo de Medea aqui em São Paulo agora, Ah, né, olha. e em outros lugares do Brasil também. Uhum. Eu acho muito interessante esse poder do mito, né, que é Sim. quando um mito como eu sou uma estudiosa dos mitos, então, à medida que um mito aparece num dado momento da história, é porque realmente a gente está precisando muito ouvir essa história, Engraçado que né. lá no século tal e hoje é quase igual, né? Passa Exatamente. tanto tempo, por que não muda, na sua Não. visão, Luciana? Porque eu acho que a gente precisa ouvir, né, repetir a Gente, história, tantos anos, não ninguém. repetir a história para ver se a gente consegue transformar, né, os movimentos das nossas vidas e nossas sociedades mesmo. Que doideira, né. Então, as pessoas saem de lá, então, questionando. Ah, sem dúvida, porque eu estou, na verdade, tentando aproximar essa ideia a ideia da Medea, tem tudo a ver com essa traição do Jasão, né. E no caso da minha peça, a ideia é que existe também uma relação com a colonização, né. Então, quando a gente aqui na América Latina, no Brasil, a gente é colonizado, de alguma forma também o corpo da terra é colonizado, e eu estou fazendo uma associação do corpo da terra também com o corpo da mulher, né. Caramba, O corpo da mulher é também muita coisa vilipendiado, né. boa, que legal. Quanto Então, tempo dura a peça, o 1 espetáculo? hora, são 1 60 hora? minutos. E dá pra contar tudo isso? Ó? Então a gente sabe, questionamento mesmo, né, como fazer, né. Como que o ecofeminismo atravessa a dramaturgia, a encenação na sua visão? Exatamente dentro dessa perspectiva que eu estou te falando, assim, essa ideia do corpo da terra e do corpo da mulher, né. O Hum, ecofeminismo, ele é uma amplificação dos feminismos, né. Quando a gente pensa em feminismo, a gente está sempre relacionando a questão da mulher ou das mulheridades. Quando eu estou falando de mulheridades, tem a ver com as várias camadas de mulheres que existem, né. A gente tem as mulheres trans, a gente tem as mulheres lésbicas, a gente tem mulheres negras, as mulheres indígenas. Então não existe só um feminismo, uhum. existe uma gama de feminismos, né? Por isso que a gente usa no plural. E o ecofeminismo ele está ampliando ainda mais esse pensamento, porque ele vai pensar eh, em como o corpo da Terra tem sido também violentado, né? Pelas, pela maneira como o homem e as mulheres lidam com a própria terra, né, de como a poluição dos rios, a extinção dos animais, a queima das florestas e tudo mais. Então isso também está associado à figura à figura feminina, vamos dizer assim, a terra como um ente feminino. E é, porque ela cria em todos os sentidos, né. Exatamente, é um ente feminino. Então o ecofeminismo está sempre pensando um pouco nessa perspectiva. E aí o que eu venho trazer na peça é um pouco também relacionar com isso, né. A colonização ela faz com que, a terra ela se vá se extinguindo, assim como estão sendo extintos os corpos das mulheres, né, Isso. esse alto índice de feminicídio,
o A gente vai auto, falar disso né? daqui a pouquinho também, gente. Exatamente. Eu vou deixar uma pergunta para a gente já voltar daqui a pouco. Tá bom. E sobre essa questão da maternidade, né, que a peça Uhum. retrata, e da questão da história dos 17 filhos, né, tem toda essa questão. Dá para dizer, você vai responder daqui a pouquinho, dá para dizer que a Terra meio que está fazendo isso com alguns filhos que seriam partes da natureza, porque estão destruindo, porque não vai desenvolver novamente, pegando o mesmo eixo Uhum. aí de conceito? Antes dela responder, eu quero lembrá-lo, vocês estão vendo aqui na nossa tela, e convidá-la também a conhecer o nosso portal de notícias. É um portal que nós temos chamado Orbis News. Ele tem o objetivo de apresentar artigos diversos. Somos mais de 200 articulistas com renomes nacionais em todas as áreas possíveis: políticas, saúde, sociedade, economia, aí vai dos diversos temas. Então a gente traz todos os dias textos novos para que esses articulistas nos trazem, enfim, que nos enviam, para que a gente possa levar à sociedade textos de qualidade com foco primordial, verdade. Uhum. E tem tanta coisa que dizem por aí, então você que entra e acessa o nosso portal www.orbisnews.com.br, toda vez que entrar e ler um artigo dos nossos articulistas, pode ficar tranquilo, é verdade. É atual e verdade. Gosta de Uhum. escrever, não precisa nem perguntar isso, pergunta aos convidados, tá aí, né? Tá claro, né? E com Sim, pesquisas. Então fica aberto um convite para caso se interessar, também que publicar no legal, nosso portal que ótimo. de notícias, Uhum. junto dos nossos grandes nomes que a gente faz questão de selecionar com muito carinho, viu? Tá, Fica muito aberto aí. Se tá quiser, bom. só mandar, a gente vai lá. Sim. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Agora sim, maternidade, né? A peça, Uhum. então, ela conta experiências pessoais, parte das suas experiências pessoais, dessa pesquisa, de vida, de conversa, de tudo, né? Como que a maternidade aparece no eixo político e poético na obra? E a É, resposta da Terra também eu acho que tem a ver um pouco com o que eu falei antes, Sim. né? Essa ideia dessa, o que é que a Medeia, quando a Medeia mata os seus filhos, né, dentro desse campo mítico, né? Ela não é que ela está matando os filhos, mas ela está matando essa linhagem, né? Essa linhagem que iria junto ao Jazão, a um mundo falocentrado, um mundo opressor, tirânico. Então, o que ela não quer que os filhos sigam é exatamente essa Hum, rota da sim, opressão, sim. né? Então, ela desloca e diz, não, se ela tem a capacidade de gerar, ela tem a capacidade também de matar esses filhos. Então, o que ela está querendo é semear outros filhos, né? Que filhos são esses? Que são aliados à terra, Uhum. aliados à ecologia, aliados do meio ambiente, aliados das mulheres, né, das dissidências de gênero, enfim, né, que não convivem com um espaço de opressão mesmo, né, E a Terra está fazendo isso de alguma forma, na sua visão? a Terra, eu acho que sim, a Terra está dando respostas, né? É, A por Terra está conta. dando respostas com as enchentes, a Terra está dando respostas com os vendavais, a Pois é. Terra está dando respostas a essa opressão, Então dá, né? dá para dizer, dá para sair questionando isso também, né? O que Ah, que eu estou sim. fazendo? Uhum. Não é? Eu não quero e sair com aquela dúvida, aliás, ou até mesmo com a certeza, eu não quero mais participar disso, né? Exatamente, Então vamos dar um exatamente. chazinho de hortelã para a Terra, gente, né? Para algumas partes da Terra, é importante. Aliás, para uma certa não, a Terra tá certa. Para A algumas Terra dá certo, para as pessoas, né? pessoas que Já oprimem a Terra, fazer um chazinho que com hortelã com aquela pimenta daquelas mulheres é. antigas. Exatamente, esses tiranos, vamos dizer assim, né. Você, escreve muitos papéis, escreveu muitos papéis, não é? E como que você prepara um papel, de acordo com a história, obviamente, mas para a mulher? Primeiro eu acho que tem um dado de escuta, né, eu acho que tem uma a construção das peças dramatúrgicas, eu acho que tem a ver muito com como você escuta essa mulher, acho que dá um espaço para a gente se escutar, né. Uhum. Quando as feministas começaram a se reunir, né, e construir, vamos dizer assim, os movimentos feministas, foi sempre um espaço de assembleia, de escuta. Então, vamos nos juntar desde o sufrágio
temos essa luta, então vamos nos unir aqui, vamos escutar quais são as demandas de cada um dos países, de cada uma das cidades, para a gente ver como é que a gente vai lutar para ter esse espaço público do voto, vamos dizer assim. Né? Numa segunda onda feminista, a mesma coisa, vamos se reunir aqui para a gente ver em assembleia o que temos em comum. Né? Por isso que tem o jargão feminista, que é o pessoal como político. Então, a gente via que cada problema que estava de uma casa específica acabava sendo o mesmo problema de uma outra casa, de uma outra mulher. Uma reprodução cultural, de certa forma, Exatamente. né? Então, Certo. as assembleias são muito importantes. Sim. Então, acho que todas as peças que eu venho construindo, nisso que eu chamo de dramaturgia feminista, ela tem um dado importante de escuta, né? De primeiro ouvir essas narrativas, né? São essas pessoalidades, às vezes de um plano bem pessoal mesmo, né? Do tipo, aconteceu comigo uma situação de violência e aí eu tenho feito isso com muitos grupos de teatro, vamos dizer assim, que me procuram para escrever para essas mulheres. Então, em geral, a gente se reúne num grupo, escuta quais são os temas que você quer trabalhar e a partir daí é que eu começo a escrever, né? Entendi. Então, E a diferença entre escrever para uma personagem, uma mulher, interpretar um personagem, de um olhar feminino, de um olhar masculino, um autor e uma autora, a diferença? A diferença na medida das agendas, dos temas que você trata, né? Então, não é que toda mulher que escreve é uma escritora feminista, não necessariamente. Tá. Depende de que agendas que ela está tratando ali, né? De que tá. pautas que ela está levantando. Em geral, essas pautas elas partem de um plano que às vezes é pessoal, mas que também alcança um espaço coletivo, né? Então, de repente, isso eu acho que de pegando alguma maneira vai definir o que é feminista ou o que não é feminista, tá bom. entende? Então acho que já vai a resposta que eu queria em relação a isso. Então, independente se for um autor ou uma autora, se tiver o mesmo olhar, ele consegue escrever similar. Consegue. Um autor pode trabalhar uma dramaturgia feminista, pode construir, não tem nenhuma questão. Mas, em geral, a gente parte das mulheres, né? Porque elas se Sim, escrevem, né? exatamente, Porque né? Tem a vivência um na pouco pele. do lugar de fala, né? Que a gente chama de lugar de fala, né? Como é que o homem vai perceber algo que ele de fato não vive, né? Lógico que ele tem ele sempre é filho de alguém, ou ele tem um relacionamento com alguém, ou ele vive uma relação com alguém, né? E muitas vezes são mulheres. Então, como é que ele vai, a partir dessa observação, construir essa trajetória, né, dramaturgicamente? Mas isso não quer dizer que ele não tenha capacidade de escrever algo feminista, vamos dizer assim, Entendi. que tenha um cunho feminista. E a tua experiência no teatro, mas você vive numa sociedade, a gente vive numa sociedade, então a gente sabe, na sua visão, por que ainda é tão diferente esse público, não é? É tão diferente os papéis para as mulheres e para os homens, a importância. A gente abriria politicamente o salário, enfim, né? Mas na sua visão, se quiser abrir o leque, pode, mas dentro do teatro, por que ainda é tão diferente? E por que é difícil mudar? Eu acho que o teatro, como a escola, como a universidade, eu acho que é um mini mundo, né? Ah, Então, sim, se sim. o mundo ele é um mundo patriarcal, é um mundo falocentrado, naturalmente todas as instituições, institutos, todas as suas camadas de expressão vão carregar o sistema patriarcal, né? O sistema patriarcal está em todas as nossas relações, ele está, Sim. né? Ele está É o entranhado pai na que manda, é o pai estrutura. que trabalha, o pai era assim, né? Então Está ainda. entranhado na estrutura. E no teatro isso também não é diferente, né? Assim, então a gente tem toda uma história do teatro muito fincada nos diretores, nos dramaturgos. Então eu que sou professora na área de artes, então você vai ter um currículo também que vai privilegiar, né? Se você for estudar, por exemplo, vai estudar a história do teatro, você vai estudar os grandes diretores, Sim. os grandes dramaturgos. Mas um espaço ínfimo para estudar as dramaturgas, aquelas mulheres que escreviam, que escrevem, ou um espaço ínfimo para você estudar as diretoras. Mas isso é um quadro que vem mudando na medida em que as mulheres vêm ocupando espaços. Tá. Como esse que eu estou ocupando Sim, agora. Né? total. O fato de eu estar falando aqui, e isso vai estar para o YouTube, né? E Vai pro outras mundo, pessoas né? vão ver e tudo mais, e outras mulheres vão ouvir isso, então vai provocando mudanças que são mudanças geracionais. Então, meninas que estão ouvindo hoje isso podem, num futuro próximo, já
bem próximo, mudar essa estrutura. E ocupando lugares, a gente vai também ocupando esses lugares de poder também, né? Medeia depois do sol. Agora dá para entender porque depois do sol, que eu falei, vou perguntar por que depois do sol, né? Porque O sol é o avô. é o avô, agora descobri, né? Que ele a leva no barco dele lá e agora... Ele leva na carruagem, né? Ah, ele leva na carruagem. Na minha Depois a peça, sua pesca no barco. na minha peça, ela vai voltar para a terra dela e encontrar com o sol na terra dela. Se você quer saber direitinho o que vai acontecer depois disso tudo, você tem que ir lá no espetáculo. E pra gente entender o serviço aí, como é que funciona? Data, horário, você já falou local, mas enfim, Sim, vamos lá. a gente começa amanhã, dia 6, então vai ser sempre de sexta a domingo, Tá. no Sesc Ipiranga, todo mês de março, de sexta a domingo, sexta, 9h30 da noite, 21h30, sábados e domingos, 18h30, Ah, no tá. Sesc Ipiranga, no Teatro Mínimo, que é o espaço que eles chamam, né? Legal. E eu entro no site do No site do Sesc Ipiranga e para aí... poder adquirir os ingressos, isso. Maravilha, então tá fácil, E no gente. dia 8, é legal a gente falar, dia 8, No que é domingo agora, domingo agora, que é Dia da Mulher. Sim. Enfim, a gente vai ter uma palestra super especial. Na verdade, é um debate super Oh. especial com duas convidadas, a Ivone Gebara, que é uma teóloga, filósofa e ecofeminista, e a Leusa Araújo, que é uma escritora e também foi dramaturgista, né, que ela me ajudou um pouco na construção da dramaturgia do texto. E as duas vão falar um pouco da construção do Medeia Depois do Sol e também dessa perspectiva ecofeminista, que eu falei um pouquinho aqui. E a gente vai refletir um pouco no dia 8. Então, dia 8, lá no Sesc Ipiranga, a gente, 3h30, vai ter esse debate. 15h30. 15h30. E quem quiser ficar já direto para o espetáculo, já assiste ao espetáculo às 18h30. Eu adquirindo ingresso, eu já posso ir 3h30, ou eu posso só 3h30 também, caso eu não consiga. 3h30 é aberto, é gratuito. Ah, gratuito. Então, Tá. chegando, né, tem a comedoria do Sesc, aí tem um espaço que eles fazem super aconchegante, bonito, assim, que eles colocam lá, e é aberto, pode chegar e assistir ao debate, gente, que delícia fazer isso. perguntas, conversar sobre tudo isso. E depois, se quiser, você, espero que queiram, né? Espera um pouquinho e vê o espetáculo, às 18h30. Que gostoso. E é uma horinha, gente. É uma horinha. Você vai descobrir 60 tanta minutos coisa em uma em uma hora, horinha. né? Como a gente aqui, em 60 minutos eu já tô puxando, né? Né? Já quero saber agora aqui da Luciana, gente. Se já tem coisas novas lá na frente, se ela já tá, a cabecinha dela tá pensando em alguma outra coisa nova. Sim. Já Não tem para, tô não falando, para. ela não dorme, né? Olha, deixa eu falar com a nossa amiga aqui, deixa eu projetos lembrar o aqui. nome dela aqui, a Ana Cecília, isso mesmo. Sim. Deixa ela dormir um pouquinho, tadinha. E aí? Tem vários projetos, né, na agulha. Assim, tem um texto que eu escrevi para a Ana Cecília, para que ela faça como atriz, que é o Concerto para Antares. É um espetáculo que talvez se estreie o ano que vem. A gente ainda está organizando como é que isso vai ser. Tem um trabalho que eu já estou prevendo para mim, que é um projeto já com uma atriz que vai versar sobre Clarice Lispector, logo depois do Medeia Depois do Sol. Eu tenho feito... assim, editado, e concebi, né, uma coleção de dramaturgias feministas. Oba. Né? É uma coleção que foi lançada em 2024, já teve a segunda edição em 2025 e 2026. Está físico? É um livro físico, né? Essa é uma coleção física. Né? São livros que estão sendo editados pela editora Numa, do Rio de Janeiro. Então, a gente teve, o ano passado, 2 textos que foram publicados, inclusive um texto que era meu, chamado Josefina, que é um texto sobre, inclusive, uma sufragista, uma sufragista brasileira, Josefina Alves de Azevedo. Então, ano passado, ano retrasado, 2024. 2025, a gente teve uma outra edição, né, o segundo volume, que são dramaturgas negras, mulheres negras. Que legal. E esse ano vai ter um outro livro, que são as dramaturgas trans. Que legal, acho muito bom. Espaço para todo mundo, né? Isso é muito bom. E se eu quiser adquirir essa coleção, como é que eu faço? Tem o site da Numa, editora, né, que eu acho que vocês podem entrar. E também está sendo vendido em várias plataformas livrarias virtuais. Atravessa. Como que é o nome do Atravessa, título? Chama Coleção Dramaturgias Feministas. Tá bem fácil, gente. Porque de repente é um assunto que te interessa, então vamos lá, né? Exatamente. Coleção Dramaturgias Feministas. Eu sou a organizadora, né, curadora da coleção. Enfim, né, tem um prefácio da Márcia Tiburi, que é aquela
filósofa muito importante também, feminista. Poxa, que bacana. Enfim, Então tá muito é rico, um né, de livro bem, informação. Vai uma ser muito coleção bom. linda. Dentre diversos trabalhos que você já atuou, essa experiência toda, o que é atuar para você? O que significa atuar? Ah, Eu acho que atuar, eu acho que é estar viva no mundo e colocar as minhas opiniões em hum, voga e em movimento. Eu acho que é isso. Eu acho que atuar nesse sentido, né? Nesse sentido mais político possível. É isso que é atuar para mim. Maria, põe a 5 aí pra gente ver, acho que algumas atuações da Luciana, é isso? As minhas peças de teatro. Aqui, essa que eu tô com a bonequinha na mão é bem antiga, é Uhum. do Tennessee Williams, uma peça chamada Essa Propriedade Está Condenada. Aqui do lado de vermelho eu tô numa peça, é uma opereta que eu fiz em Recife, Bob e Bobette, que eu cantava, dançava. E aqui abaixo As Cangaceiras, é uma peça que ficou em cartaz aqui no SESI. Ah, que legal. Cangaceiras Maravilhoso o Guerreiras do SESI aqui, o Sertão. teatro. Isso, eu fiz essa temporada em 2019, depois a gente teve uma temporada longa, uma peça super política também, foi escrita por Newton, direção de Sérgio Modena, Newton Moreno, né? É. E aqui eu fui a Maria de Nazaré da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, Ah, né? que De legal. Pernambuco, né? Pernambuco, Em sim. 2013 eu fiz essa atuação, esse trabalho lá em Se Fazenda não Nova. bastasse tudo isso, como que nasceu o Grupo Motim? O Grupo Motim, ele nasceu exatamente desse desejo de unir a minha prática artística com a minha prática acadêmica, né? Então, quando eu dei aula aqui na Unesp também, como professora temporária, e depois fiz um concurso, fui para a UERJ, e vivo nesse trânsito entre Rio e São Paulo, né? E na UERJ eu montei esse grupo, né? Um grupo que ele não é um grupo fixo, porque depende muito das minhas orientações. Então, aqui, né, nessas fotos que vocês estão vendo, tem artistas que são artistas pesquisadoras, né? São Hum. todas artistas do campo das artes da cena, algumas das artes visuais também, mas que trabalham e refletem ao mesmo tempo. Então, tem o trabalho artístico, mas ao mesmo tempo querem sistematizar E, seu e pensamento. muito legal que dá pra ver nessas poucas fotos que nós temos aqui, que lá no Instagram da Luciana tem muito mais coisa legal que vocês possam acompanhar, né? Que Sim. tem muitos jovens, né? Sim, são artistas muito jovens Que e muitos legal. artistas também que já estão mais maduros, mas que Sim. voltam para, não quero fazer uma pesquisa acadêmica, quero fazer um doutorado, um mestrado, para organizar a minha prática, e aí geralmente me Quando a procuram. gente fala, né, de pessoal um pouco mais maduro, ela quer essa experiência mais profunda, mas às vezes o tempo que ela tenha não é tão Exatamente, grande, então é muito exatamente. legal. Eu acho que é Aham. muito necessário um trabalho desse. Agora me deixa feliz os jovens também, com a mesma necessidade, Sim, obviamente, porque sim. assim, hoje eu quero meio que tudo pronto. Eu jogo no IA e me dá pronto. Agora você vê Exatamente. jovem que quer estudar. Nossa, muitos, muitos, muito legal. E lá na UERJ a gente tem mantido esse grupo, que é um grupo que fez 10 anos. Ano passado a gente inclusive fez uma grande festa no final do ano. Foi a primeira vez que eu fiz um ensaio aberto do Medé Depois do Sol, Uhum. dentro desse evento, que era um evento chamado O Levante. E a gente recebeu muita gente de fora do Brasil também, Que uma legal. pesquisadora grega, né, Uau. uma professora de Nova York que foi aqui, me supervisionou lá Aham. na Universidade de Nova York, onde eu fiz o pós-doutorado. Sim, sim, sim. E foi fundamental ou foi diferencial você fazer esse trabalho em Nova York que impactou na obra do Medea, por exemplo? Foi sim, porque eu tive contato com essa professora chamada Diana Taylor, que ela é Tá. uma professora especialista em estudos feministas e estudos latinos, né? Então, entrar em contato, ela é uma artista também como eu, assim, ela é uma artista pesquisadora. Então, entrar em contato direto com a Diana lá foi muito importante, assim, porque ela é uma fundadora desse departamento, que é o Performance Studies, e lá eu tive contato especificamente com o estudo que ela tem sobre o trauma, né? Ela diz que é o trauma como performance de longa duração, né? Que Certo. é um tema que ela desenvolve, tem textos publicados e tal. Então eu vou tratar um pouco essa situação da Medea como de fato um corte, né? Um trauma que ela leva para a vida e que até hoje a gente ouve falar, né? Dentro da história que Medea é aquela que matou os filhos, Medea é aquela que matou É os porque às filhos. vezes quando você fala, Medea é aquela que matou os filhos, pra quem não entende um contexto, fala, que mulher má!
como que ela mata os filhos, porque Exato. culturalmente a gente infelizmente vê na TV, enfim, Uhum. mãe mata filho, pai mata filho. Então, quando Isso. você ouve uma frase dessa sem contexto, realmente fica bem difícil. Exatamente, né? E quando a gente tira isso de um plano mítico Sim, também, sim, né? sim. Porque Ah, é pior ainda, né? quando a gente está tratando desse tema, é um tema que, de fato, tem um contexto ali mítico, onde ela está falando mais desse fato da deslealdade, né? Houve uma deslealdade e eu não quero que meus filhos sigam nessa, nessa pisada aí, né? Você falou Opressora. bastante da coleção de dramaturgia feminista, falou agora um pouquinho sobre ela. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco mais da importância de registrar a dramaturgia das mulheres para Uhum. a posteridade. Coloca a 7 lá pra gente pra lá falar dessa imagem, ô Maria, por favor. Sim, Vai, isso aqui. colocaram torto, depois a gente corrige na edição. Ah, não, é assim Não, é mesmo? assim É que mesmo. agora que eu vi que tá certo. Eles colocaram a imagem É assim. assim mesmo, Que essa é a legal. capa. É uma capa, inclusive, é uma capa muito bonita da ilustração da Vânia Medeiros, que é uma Uhum. artista também que me acompanha muito, uma artista visual, que fez pós-doutorado comigo agora há pouco, e também uma parceira de teatro. E é isso, a gente trouxe. Esse é o primeiro volume da coleção Dramaturgias Feministas que eu falei antes, Foi, né? foi. Então, traz um texto que é O Voto Feminino, que é da Josefina Álvares de Azevedo, que é um texto que, né, traz a primeira peça feminista no Brasil, Hum. que é sobre o voto, né? E dessa figura importantíssima, sufragista, né? E eu trago a Josefina, que é um outro texto que eu vou falar sobre a própria Josefina. É um texto, eu ganhei um prêmio daqui do PROAC, daqui de São Que Paulo, para legal. escrever, Sim, sim. né? E aí é um texto que eu falo da vida obra de Josefina, né? Da Josefina Álvares de Azevedo. Então aí tem dois textos. Nesse último volume que foi lançado ano passado de Dramaturgas Negras, a gente tem quatro textos, na 4. verdade, publicados. E a gente já está produzindo esse próximo volume, que é o terceiro, E que é tem das dramaturgas trans. isso. Então, a importância. Encampar essa luta, né, da coleção foi muito no desejo realmente de publicar, no desejo de registrar e deixar publicado para a posteridade a produção dessas mulheres. Porque, como eu falei para você, né, os currículos, os estudos feministas, eles estão sempre muito. Os estudos, né, geral do teatro, eles estão muito ligados vamos dizer assim, uma trajetória masculina. É, Então, é muito pouco. culturalmente, é. Você tem muito, muito pouco publicado, né, dessas mulheres. Então, eu fui percebendo isso na medida que eu fui fazendo bancas de doutorado, de mestrado, eu fui vendo, né, que precisava ter alguns escoamentos aí dos materiais que estavam sendo produzidos, especialmente no momento de agora. Então, como a gente vai publicar esses textos? Como é para que eles sejam montados, eles precisam muitas vezes serem conhecidos, Conhecido. né? E para serem conhecidos, publicados. Então, acho que do mesmo jeito que a gente faz uma peça, produz e leva para um SESC ou para um teatro municipal, estadual, para que ele seja publicado, para que ele seja replicado, publicar o texto também é muito importante, Muito assim. bom, porque você oportuniza. A gente está numa cidade maravilhosa, rica no Aham, teatro, né? Graças a Deus, né? totalmente. Mas nós temos cidadezinhas, como citou lá, por exemplo, lá que são Tejucupapo. distritos, né? Como Tejucupapo, como é que é o nome? Tejucupapo. Tejucupapo. E que, aliás, tem histórias lá dessas mulheres, procuram, porque a ideia é muito boa. Então Sim, você leva para a pessoa, às vezes, um texto isso. literário, Uhum, artístico, na verdade, uhum. que não teriam acesso. Exatamente. Olha, gente, quer saber mais? Entra lá, Luciana Lira, arroba lu.lira, Lu.lira. com Y. Você vai saber tudo, não só isso. E as novidades também. Luciana, adorei. Passa tão Também rápido, a adorei. gente Num nem consegue instante, falar né? tudo que a gente gostaria, Mas mas... falou quase a minha vida toda. Ah, que delícia, muito bom. Então, eu não posso Obrigada, dizer a Ricardo. palavra inteira aqui no ar, mas desejo o M para você, como diria no teatro, né? Sim, sim. Por todos os seus espetáculos, Muito trabalhos obrigada. e, acima de tudo, palmas pela coragem de falar o que é necessário, Sim. tá? Acho que devemos ter E coragem. pra gente dar um tchauzinho pro pessoal de casa, né? Que tipo de reflexão você deixaria aí pra quem tá querendo entrar na área? Eu acho que sempre escutar as suas próprias histórias, né? E das pessoas que estão em torno de você, para que vocês possam ter vontade de dizê-las. Eu acho que isso é um posicionamento político e necessário para Importante. esse momento de hoje. É isso aí. Gostou?
Então a gente tem mais amanhã também. Então a gente espera você 5 horas da tarde aqui na Com Brasil, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Obrigada, Novidade Ricardo. traz pra gente que é você de novo aqui, tá bom? Tá bom. Amanhã a gente tem mais. Até lá. Tá Tchau. joia, obrigada.